Na próxima semana, os professores da capital e a prefeitura retomam as negociações sobre o reajuste salarial da categoria. Esta semana, a coluna CBN em Pauta levantou uma polêmica sobre a legislação que trata do piso e do reajuste salarial dos professores em Campo Grande, com o comentarista Edir Viegas. Assunto que agora vamos conversar com o presidente da ACP, a Associação dos Professores. Gilvano Bronzoni já está conectado conosco. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, a Lígia, a Isabelle, e estamos aqui à disposição e já trabalhando muito para que a educação, agora em fevereiro, possa retornar de forma normal, atendendo a toda a população de Campo Grande e com muita qualidade. Imagino, né? A expectativa é grande aí para o início do ano letivo. Agora, especificamente aí sobre essa questão do reajuste do piso salarial da categoria, qual é, professor, o entendimento da ACP sobre essas duas leis municipais? A categoria poderia mesmo ter direito a um índice de reajuste bem maior do que espera aí para os próximos meses? Então, isso é muito importante a gente estar trazendo, né, à luz aqui do debate, principalmente via imprensa. As opiniões, né, são diversas, mas nós temos que entender todo o processo. Quando alguns profissionais pegam uma parte do processo para fazer a leitura, aí pode gerar essa confusão que, inclusive, foi colocado aí por alguns órgãos de imprensa. Veja só, a partir de 2008, os professores e o magistério têm um piso nacional pela Lei 1.738. Dali para cá, inicia-se uma luta, um debate, uma construção das suas baseadas nessa legislação nacional, piso nacional. O que aconteceu em Campo Grande o ano passado? A educação, o professor não tem 2 reajustes por ano. Ele não tem 2 fontes. Ou é o reajuste geral, né, que a prefeitura, o Estado, eles dão a todos os servidores, ou é o reajuste do piso. A nossa correção, desde 2009, ela se dá através do reajuste do piso salarial do magistério, que ele é reajustado, inclusive, por um outro índice que não é NPC, que é o custo aluno. Por isso que ele tem um valor diferenciado das outras categorias. Nós temos, importante dizer também, nós temos uma verba própria de financiamento, que é o Fundeb, nós temos 25%, nós que eu falo é a educação, não o professor, é a educação, o conjunto. Tem 25% da fonte 01, então isso para se investir em qualidade da educação. O ano passado, nós tivemos como proposta da Prefeitura Municipal 10% de reajuste geral. Engloba os professores ou não engloba os professores? Não dá para englobar se fosse só esse percentual. Por quê? O professor, o magistério, ele tem o reajuste, a recomposição salarial através do reajuste do piso do magistério. Porém, na época, nós decidimos aceitar o seguinte: pegamos os 10% numa lei do reajuste geral, pega-se os 10%, uma parte em abril, outra parte em dezembro, 5,03 em abril, 4,38 em dezembro, e somamos o restante numa lei específica e já colocado na lei 6796, que é a lei do piso municipal do ano passado, ela traz isso. Ela soma os 10% com mais os 10,39, acumulando um percentual de pouco mais de 20%. Então, a gente tem que entender o seguinte: foram 2 leis naquela ocasião por conta de uma especificidade do momento e da prefeitura que está vivendo e da negociação que foi feita. Agora, o reajuste do piso, a recomposição do piso para 2022 ficou acertada em pouco mais
de 20% nessas 3 parcelas. Então, não há um confronto de leis. Nós não temos, a educação não vai pautar o reajuste geral, porque nós não abrimos mão da recomposição do piso para o magistério, que foi uma luta de décadas para a gente avançar. Uhum. Sim, isso é importante. E como que tá aí, Gilvano, agora para a semana que vem, para vocês sentarem aí para conversar com a prefeitura? O que já está desenhado aí para a semana que vem? Eu falei com a prefeita ontem, nós já oficiamos pedindo a reunião com a prefeita de forma oficial para segunda-feira, no dia 16. Nós tínhamos combinado lá atrás, até falei com ela ontem, que seria no dia 15, muito sem olhar o calendário também. E a gente, pouco tempo depois, nós já percebemos que dia 15 que era um domingo. Então, eu falei com a prefeita ontem por telefone, pedindo essa agenda. Ela colocou que já está conversando com a equipe e que a agenda deve acontecer segunda-feira às 8 horas da manhã. Nós estamos, assim, pensando propositivamente. A prefeita, à época, lógico, a categoria esperou 8 meses para ter o cumprimento da lei e não está satisfeita. Mas a prefeita, à época, pediu esse tempo aí, colocando que ela ia organizar a casa. Nós estamos pensando de forma positiva nessa negociação. É importante colocar também que um dos pontos citados em algumas outras reportagens anteriores é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela não é de responsabilidade do contribuinte, do trabalhador. Nós pagamos os nossos impostos. A Lei 101, que prevê 51,20 de limite potencial para municípios, ela coloca o seguinte: gestor municipal, adeque a sua receita à sua realidade. Enquanto nós estivermos nos baseando no limite potencial, sem política para poder atender, nós não teremos investimento na saúde, não teremos investimento na educação pública, na segurança, no social, enfim, nas políticas que chegam à população. Por isso, quando a gente fala de lei de responsabilidade fiscal, na linguagem jurídica, a gente olha o número frio. Olha, não tem como, porque o limite já extrapolou aqui. Tudo bem, isso todos nós sabemos. O que nós temos que levar em consideração e que a educação leva muito, e daqui para frente vai exigir cada vez mais controle, é sobre como que se faz esse gasto. Se você gasta demais em uma situação que não é tão pertinente à população, você está fazendo má gestão. Deve ser, inclusive, por isso que ex-prefeitos de Campo Grande foram tão mal avaliados, inclusive, em processos eleitorais, porque não conseguiram transferir à população aquilo que é de direito, tratar a lei de responsabilidade fiscal como um escudo para se proteger de não fazer os investimentos necessários. E a categoria está lutando por um reajuste justo, que é previsto na legislação nacional, né? Uma equiparação aí. Então, agora a gente entende os dois lados, né, Gilvano? E a gente está vendo aí tanto a Associação Campograndense quanto a prefeita, né? A preocupação que existe para que não atrase o ano letivo, para que chegue a um acordo, né? E que os dois lados estão aí com essa boa vontade, a gente tem percebido isso, e vamos torcer, então, para que vocês realmente consigam o que vocês estão pleiteando, que é o que está previsto na legislação, e que o município consiga, sem comprometer outros investimentos aí, atendê-los, e que o ano letivo comece, então, dentro do esperado, né? Isso, Lígia, eu acho que nós todos estamos torcendo. Inclusive, o apoio da imprensa tem sido assim, muito importante. E a todos os veículos e os profissionais que a gente conversa, a gente nota a mesma coisa, que todo mundo está torcendo para a educação dar certo. Não é torcer a favor do professor, da prefeita, do vereador, do secretário, é torcer para que a gente tenha em Campo Grande um retorno àquela educação de outrora que era primeiro lugar no IDEB Brasil. Para isso, precisa se cumprir
com as legislações, com os investimentos, com a valorização, com a estrutura das escolas, sabe, com o material que eu vi no seu programa, inclusive, o secretário, o professor Lucas, colocando todo o adiantamento para esse ano. Esse é um ponto importante também. Sim. Então, assim, nós estamos abertos ao diálogo, mas nós já viemos amargando aí, indo para o 4º ano, um reajuste assim, 2 anos reajuste zero e 2 anos próximos do zero. Então, se a educação sair de um patamar de 87% do PIB nacional para hoje estar um pouco mais de 60% do PIB nacional. É uma defasagem muito... É como se o trabalhador que está nos ouvindo agora estivesse recebendo 60% do salário mínimo para trabalhar. Sim. É assim uma desvalorização muito grande. Mas isso é uma... no bom senso da conflito. Uhum. E isso é uma reivindicação e uma valorização aí que a gente vem falando isso há muitos anos, né? O professor sendo valorizado, né? Toda a cadeia da educação, ela vai ser melhor desenvolvida, né, Giovana? A gente sabe dos benefícios que tem aí para frente, né? Porque um professor que não consegue pagar, com um salário que ele às vezes não consegue pagar as suas contas, ele não vai ter tranquilidade para desenvolver o seu trabalho em sala de aula, né? Então, a gente sabe que começa por aí, né? Essa valorização do profissional para que a gente tenha aí uma educação de qualidade também. E o secretário de Educação do município, ele esteve aqui essa semana, a gente conversou aqui no estúdio, e ele garantiu aí que o ano letivo vai começar com todo o material, né? Já começaram a chegar os kits, os uniformes, então, para serem distribuídos. Então, o andamento aí da infraestrutura para o início das aulas já está garantido, segundo o secretário, e ele mostrou muita boa vontade também nessa negociação aí com a categoria. Vamos aguardar, então, semana que vem para saber o desenrolar dessa história. Giovano, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN. Nós que agradecemos. Um bom dia para você. Nós que agradecemos. Estamos à discussão. Bom dia para vocês.